Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é dia 3 de setembro, né? Terça-feira. Estamos aí em uma videoaula completamente inesperada, né? Eu também não estava esperando que eu ia ter que programar alguma coisa para hoje. Vocês me desculpem não ter avisado com mais antecedência. Eu enviei até um e-mail ontem à noite para a turma para tentar avisá-los, né? De qualquer maneira, vocês devem já estar em sala de aula aí com o tecnologista André, que ficou a cargo aí de abrir a sala para vocês poderem assistir a videoaula. Ok? Eu fui convocado aí pelo nosso coordenador aí para resolver algumas pendênciazinhas, algumas coisas aí, e não foi possível estar aí com vocês hoje, tá? Mas nós não vamos ter nenhum ônus, a aula já estava pré-programada, né? Eu só foi mudar o formato dela, eu ia apresentar pessoalmente para vocês e tive que formatar aí para uma videoaula, ok? Hoje é uma aula assim relativamente rápida que nós vamos ter. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito daquele assunto que deixamos meio pendente na última aula. Estávamos falando sobre os processos industriais, né? Estávamos falando sobre controle de processos de malha fechada. Eu falei um pouquinho sobre controle, dei uns exemplos para vocês, controle de processo de malha aberta também, né? Então aqui vamos verificar aqui esse primeiro processo. Essa primeira malhazinha é exatamente a mesma malha que eu tinha desenhado no quadro para vocês, né? Então, fazendo uma pequena recapitulação, né, como essas coisas funcionam, isso é importante. Eu fiz questão de desenhar essa malha, não que essa malha seja uma malha padrão, né, em todos os casos, mas é uma malha que representa bem os processos industriais no sentido de malha fechada, para que você já vá compreendendo e podendo ter uma ideia mais ampla do que acontece na indústria moderna, né? Então você tem um controle, hoje em dia um controle muito mais refinado, com a possibilidade de realimentação através dos sensores, através dos controladores eletrônicos que recebem os sinais dos sensores, né? Então aqui nós estamos falando exatamente dessa parte do sistema de controle aqui. Então nós temos aqui, ó, exatamente nesse lugar aqui um elemento detector de erro, né? A gente também é comum, vocês vão ver muito comumente o pessoal chamar isso aqui de elemento somador, né? Então o que ele faz? Você entra aqui com uma variável, né, do processo, entra aqui através desse detector de erro, né? Então ele começa a passar por todo o processo até chegar na planta em si, até chegar no processo em si, né? E através da conexão de elementos de medição, elementos sensores no processo, eu vou ter a possibilidade de visualizar aqui nesse elemento detector de erro se o que eu setei aqui na entrada como padrão para a minha planta está realmente funcionando ou não está funcionando, né? Então vamos supor que eu setei aqui, eu fiz um setup aqui de, sei lá, eu quero 30 graus Celsius que seja constante aqui dentro do meu processo. Então eu vou aqui colocar um set point aqui de 30 graus Celsius. Então o elemento de controle e elemento de correção, eles vão sempre receber esse sinal aqui do elemento detector de erro e vão procurar corrigir a temperatura na hora que chega aqui no processo. O processo normalmente é medido, é sensoriado, chega no detector de erro, ele verifica se a temperatura que está no processo é a mesma do set point da entrada, e aí ele promove um elemento existe um elemento de controle lá dentro, ele promove um controle, ele envia aqui para o elemento de correção uma ordem falando, olha, por exemplo, a temperatura aqui ela está passando tantos graus ou ela está faltando tantos graus, né? Então aí sim o elemento de correção vem e age diretamente no processo. Eu estou falando de uma variável, né, temperatura, mas eu poderia estar falando de muitas variáveis e todas elas funcionando nesse esquema de malha fechada. Ok, então, pessoal? Aqui eu coloquei um exemplozinho simples aqui também do sistema de controle de malha aberta. Eu tinha dado o exemplo clássico, né, da máquina de lavar para vocês. Aqui está em forma de diagrama, né, mas a ideia é a mesma.
você tem a entrada do processo. Esse processo sofre perturbações naturalmente, tanto aqui no sistema de malha aberta como no sistema de malha fechada, e é por isso que o sistema está sempre procurando chegar nesse set point que você colocou, né, no início do seu processo para que fosse seguido, né? Então, mas mesmo assim, sempre você vai ter perturbações externas que vão agir diretamente na sua planta industrial. E é por isso que há a necessidade do sistema de controle, né? Aqui no sistema de malha aberta também é do mesmo jeito. O processo sofre perturbações do meio externo o tempo todo. A diferença é porque aqui, como é um sistema de malha aberta, você não tem uma realimentação e, portanto, você não pode fazer correções durante o processo. Então você nota que você tem a entrada do processo aqui e sofre perturbações. Existe um elemento de medição. Existe alarmes até, existe indicação da medição, existe o registro dessa medição, mas o produto sai aqui sem nenhum controle. E muitas vezes até o processo industrial ele é feito para funcionar dessa maneira. Às vezes o processo é tão simples, que não há necessidade de eu fazer um controle de malha fechada, já que o controle de malha fechada ele requer um controlador eletrônico, um aparato muito maior dentro do sistema, né? Para você poder fazer esse controle. É um sistema muito mais caro, é muito mais difícil de ser monitorado, controlado, arrumado, né? Qualquer pane que dá nisso aqui, você vai precisar realmente de uma pessoa especializada para poder arrumar, enquanto que aqui não. Aqui você, simplesmente através de elementos de medição, você consegue simplesmente visualizar aquilo que está acontecendo no processo, e se for o caso, né, se alguma indicação muito anômala estiver acontecendo no seu processo, aí você para o processo, simplesmente faz algum ajuste que for necessário na entrada do processo e dá o início novamente. Ok, pessoal? Então, uma das frentes nossas aqui no princípio do curso aqui de instrumentação é justamente conhecer um pouquinho da norma relacionada com os fluxogramas industriais. E essa norma responsável é justamente essa 8190 aqui. Né? É uma norma assim, relativamente extensa, a gente não vai estudar ela a fundo, é claro, não existe necessidade, mas a gente vai estudar aquilo que for cabível à questão dos elementos de fluxograma industrial que a gente eventualmente for ver, né, estudar e dar de cara com isso na indústria. Né? Então você tem aí, na disciplina, né, de instrumentação, nós estudaremos justamente, eu falei para vocês na aula passada, que aqui, nesse lugar aqui, é que está o centro do nosso estudo de todo o curso. Né? Aqui, nos elementos sensores, é que vai estar realmente concentrados os nossos esforços daqui até o final. Ok? Então é por isso que a gente vai estudar um pouquinho de elementos relacionados à temperatura, pressão, nível e vazão. É a NBR 8190, então, que regulamenta esses fluxogramas. Vamos dar uma olhada aqui. Eu coloquei um exemplo que parece complicado, né? Tem muitos símbolos aí que talvez vocês nunca viram, né? Ou talvez se viram aí não tem a menor ideia do que se trata, né? Eu vou fazer uma apresentação bem simples para vocês aqui do processo primeiro, e depois, no decorrer das aulas, da próxima aula, principalmente, eu fiz até questão de deixar essa apresentação mais técnica para quando eu estiver junto com vocês, porque é necessário que a gente tire algumas dúvidas. Então, nesse momento eu quero somente apresentar para vocês aqui esse processo. É um processo extremamente simples, em que você tem vapor aqui entrando, ó, pelo sistema através dessa válvula, né? Isso é uma válvula de vapor, injetando vapor dentro desse sistema. Por aqui, ó, nessa setinha. Entrada... Perdão. Aqui você tem a entrada do produto a ser aquecido, e aqui, através dessa serpentina aqui, você tem então a entrada de vapor. Ok? E aqui, desse outro lado, então, você tem a saída do produto aquecido. Então, entra produto por aqui, sai produto por aqui. O sistema que a ser monitorado, então, é o quê? É a temperatura desse processo aqui, através do controle dessa válvula que vai injetar vapor aqui dentro dessa serpentina. Então vai ser criado um condensado, obviamente, aqui dentro, né? Mas através então desse
calor aqui dentro, desse vapor que está aqui dentro, que vai rodar aqui dentro, esse processo. Vamos imaginar, para ficar mais claro, que isso aqui seja um líquido, né, que essa parte azul aqui seja um líquido, está entrando por aqui. Então passa uma serpentina aquecida lá dentro, um vapor de água, né? Então você tem aí um aquecimento do seu processo. Beleza, então nós já entendemos o processo. Agora nós temos aqui elementos novos, né, que nós não conhecemos. Vamos começar por esse lado aqui, ó. Você tem uma bolazinha aqui, ó, com esses índices TE001. Então, no fluxograma industrial, vocês vão perceber que sempre tudo é muito organizado, né? Tudo é numerado, tudo é muito explicado. Existe uma norma para você fazer a leitura desses balões aqui que representam um fluxograma. Cada balão desse, seja ele desse jeito, simplesmente uma circunferência, seja ela cortada dessa forma aqui, isso tem uma funcionalidade diferente dentro da indústria. Nós vamos estudar isso aí, tintim por tintim, é isso na próxima aula. Mas para deixar claro para vocês, por enquanto aqui, olha só, esse Ezinho aqui, ó, indica então que esse cara aqui é um elemento de sensor. Então é esse sensor que está localizado na saída, é quem está monitorando a temperatura do processo aqui, né? T, obviamente, temperatura. Então é um sensor de temperatura que está na malha 001, né? E aí o que acontece? Gera-se um sinal através desse sensor de temperatura. Vocês vão perceber aqui que essas linhas aqui, ó, tracejadas dessa maneira aqui, ó, com essas barrinhas, cada uma tem um significado diferente, né? Então, nesse caso aqui, ó, você tem um sinal elétrico. Esse sinal aqui de tracejado aqui é um sinal elétrico percorrendo aqui do elemento sensor, ou também elemento primário, conhecido também como elemento primário, né? Ele se transforma em um valor de corrente, no caso, que é um sinal de 4 a 20 mA, e vem aqui para esse outro elemento aqui, que é um transmissor de temperatura, né? Então esse cara aqui, ao transmissor de temperatura, vocês vão notar que quase sempre, ou talvez 100% dos casos, vai estar sempre ligado a um elemento primário, que é o elemento sensor. Então, pessoal, ligado aqui então a esse elemento sensor, né, é o elemento primário, eu tenho aqui então um elemento de transmissão, né? Esse cara aqui então ele vai ser responsável por receber o sensor, né, o valor do sensor, e transmitir isso para algum outro lugar, né? Transmitir essa temperatura. Então esse cara aqui vai adequar o sinal, né, da temperatura e vai emitir ele para um outro lugar. No caso aqui ele está mandando aqui diretamente já para um controlador. Olha só, um controlador. Esse cara aqui ele é um controlador, é um indicador também de temperatura, ainda da malha 1, né? Então é aqui que é colocado o set point, né? Então vamos dizer aqui que haja necessidade de que a temperatura do processo seja 30 graus Celsius. Então, nós vamos inserir esse 30 graus Celsius exatamente nesse controlador aqui, que é também um indicador, ou seja, eu posso chegar e visualizar aqui a temperatura que está acontecendo aqui no processo, né? Então ele continua enviando o sinal, né? Agora no caso já não é mais simplesmente um sinal da temperatura, mas já é um sinal de controle, um sinal elétrico que vem até aqui, né? E chega finalmente nesse cara aqui que é um transdutor. Por que transdutor? Porque se eu quero fazer o controle de temperatura aqui dentro desse processo, obviamente a única maneira de eu fazer isso é através dessa válvula. Para eu controlar a abertura dessa válvula aqui, essa válvula é uma válvula que funciona de maneira pneumática, né? Eu preciso controlar a pressão, né, através desse transdutor aqui, que vai converter o sinal elétrico em um sinal pneumático, que vai controlar a abertura dessa válvula, vai controlar a abertura dessa válvula que vai enviar o vapor para dentro do processo, né? Então ele é um conversor do sistema de um sinal elétrico para um sinal pneumático, né? Ele vai converter corrente em pressão, né? Vai pegar o valor aqui da corrente que vem aqui, o valor padrão de 4 a 20 mA, e transformar num valor padrão de pressão que normalmente na indústria é de 3 a 15 PSI, libras por polegada quadrada. Então, transformando isso em pressão, eu vou estar regulando a abertura dessa válvula que vai liberar o vapor, o controle do vapor para o meu processo, né? Então, novamente, liberando aqui esse vapor aqui dentro,
o elemento sensor continua em tempo real, né, o tempo contínuo, né, monitorando essa temperatura, e o processo ele não para nunca, ele é um processo cíclico, ele é um processo de malha fechada, né? Aqui ainda, por último, olha, na malha 001 eu tenho aqui um elemento, que é esse elemento, essa válvula aqui, ele também pode ser representado dessa maneira, é uma válvula de controle de temperatura, né? Então, agora acho que ficou claro, né, pessoal? A gente vai estudar cada elemento desses aqui de fluxograma. Vocês vão perceber que existe uma norma para a colocação dessas letras. Existe um padrão para esse negócio aqui. Cada letra dessa daqui significa uma coisa. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais pormenorizadamente dessas questões aí. Ok? Só algumas definições em instrumentação. Justamente como a gente vai lidar com esses fluxogramas industriais aí, a gente precisa ter a noção exata de que existem alguns elementos, né, alguns equipamentos, alguns instrumentos que são comuns dentro da indústria, né? Justamente a gente viu aqui na malha aqui de trás que nós temos aqui sensores, né? Nós temos aqui transmissores, que é representado por essa letra T, a segunda letra aqui do fluxograma. Nós temos controladores, nós temos aqui transdutores. Então existe um conjunto de elementos, né, que são bastante utilizados na indústria. E justamente são esses aqui, ó, indicadores, registradores, controladores, transmissores e válvulas de controle. É justamente isso tudo que a gente acabou de falar aqui atrás, mas aqui de uma maneira um pouco mais formal para vocês estudarem posteriormente. E por último, eu acho que é por último, já deve estar no último slide já, ou melhor, penúltimo. Nós temos aí a classe, então, dos instrumentos, né? Nós podemos, então, classificar esses instrumentos de acordo, então, com e esses dispositivos, de acordo com a função que eles desempenham dentro do processo, né? Então, olha só, indicador, é o que nós falamos aqui atrás, olha, indicador, indicador, aqui está você, indicador, o izinho aqui. Então quer dizer que em determinados momentos você vai ter determinados elementos que vão ter acoplado nele mesmo visores que você vai poder visualizar. São indicadores daquela, no caso, temperatura, né? Que aqui o processo está lidando somente com temperatura. Então você tem indicadores, né? Aqui está falando que é um instrumento que dispõe de ponteiro, né? De uma escala graduada. Pode ser um display de 7 segmentos, pode ser um display de LCD, né, que vai estar lá como indicador para você visualizar o valor daquela variável. Você tem então registradores também, como o próprio nome já fala, eles registram essas variáveis de uma maneira contínua no tempo. Transmissores, então, olha só, instrumento que determina o valor de uma variável no processo através de um elemento primário. Então, olha só, vamos voltar aqui, ó. Você tem aqui um transmissor que a ele está acoplado um elemento sensor que é chamado de elemento primário. Então, para você ter esse transmissor aqui, para que você transmita esse sinal daquela variável de temperatura, você precisa ter um elemento sensor conectado a ele. Ok? Então, você tem um transdutor, como eu já falei, que ele vai modificar, né, a modalidade, o tipo dessa variável de sinal que está se trabalhando, né? No caso desse exemplo nosso aqui, eu transformei corrente elétrica em pressão, né? Em um trabalho pneumático aqui, né? Dentro dessa tubulação. Então eu tenho aqui transdutores, eu tenho controladores, eu expliquei para vocês aqui também atrás, ó. O controlador é esse cara que realmente vai fazer essa contabilidade aí do que está acontecendo no processo e do que eu quero que esteja acontecendo no processo. E aí então ele vai mandar o comando para que a válvula, nesse caso a válvula, interfira no processo alterando a temperatura. Então ele quem faz o controle. E por final, né, o elemento final de controle, né, que no caso ele modifica diretamente esse valor dessa variável manipulada. No caso aqui para a gente é esse cara aqui. É a válvula quem está controlando a entrada de vapor e posteriormente quem vai alterar o valor da temperatura dentro do processo. Ok, então pessoal, acho que falamos tudo que era necessário para hoje.
Próxima aula, então, a gente se encontra aí na mesma sala, T308, né? Hoje, especificamente, tivemos que nos encontrar aí na S401C, eu creio que vocês estão aí, né? E o meu e-mail aparece aí, eu creio que já está aparecendo aí para vocês aqui, não sei. Eu sempre quis fazer isso. Para que vocês possam entrar em contato aí semana que vem para tirar alguma dúvida. Senão, na terça-feira seguinte, nós estaremos aí juntos novamente. Ok? Um abraço, fique com Deus. Até mais.